Oi, eu sou a repórter Eduarda Hillebrand e este é o SC em 5 Minutos, podcast que te deixa por dentro das principais notícias do estado em alguns minutos. Vamos falar sobre o que foi destaque hoje, 28 de março de 2022. Semana começando, mas mês acabando. Sabe a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, aquela que fala sobre seleção natural? Pois é, a teoria que revolucionou a ciência foi comprovada aqui em Santa Catarina. O botânico Fritz Miller, que viveu em Blumenau, dedicou sua vida à pesquisa e deixou um legado imenso para a humanidade. Descrito como um homem magro que circulava pela colônia com vestes surradas de agricultor, ele é personagem de uma reportagem no NSC Total. O especial Caminhos de Fritz Miller acompanha as expedições do cientista que completa seu bicentenário hoje. Essa pesquisa é de Evandro de Assis, colunista do Jornal de Santa Catarina. Ele conversou com a gente sobre a importância histórica do botânico. Essa reportagem especial ela começa, na verdade, 4 anos atrás, porque eu comecei a pesquisar sobre Fritz Miller no fim de 2017 para um livro que eu estou escrevendo, estou ainda apurando e pretendo publicar entre 2023 e 2024. É uma biografia do naturalista que viveu aqui em Santa Catarina no século XIX. Então, desde novembro do ano passado que a gente começou as captações, foram mais de 1.000 quilômetros percorrendo Santa Catarina, pelos caminhos de Fritz Miller, 15 horas de gravações e 9 cidades visitadas. Então, nós refizemos alguns dos trajetos que Fritz Miller percorreu no século XIX a pé, para pesquisar plantas e animais de Santa Catarina, e com base nessa matéria-prima científica, ele ajudou, Charles Darwin em uma das maiores revoluções científicas da história. Então, essa é a história que a gente conta em Caminhos de Fritz Miller. Se você gosta de ciência e de uma boa história, você precisa ler essa reportagem. Acesse o especial aqui na descrição do episódio. Vamos adiante, notícia positiva sobre a pandemia de Covid. Pela primeira vez após quase 3 meses, Santa Catarina teve um boletim diário sobre o coronavírus sem óbitos. Isso aconteceu no domingo. Apesar disso, mais 205 casos da doença foram confirmados no final de semana. A Secretaria da Saúde alertou que não podemos baixar a guarda contra o vírus, que já matou 21.000 pessoas no estado. A preocupação é com a baixa cobertura da 4ª dose. Apenas 38% da população que pode receber o reforço voltou para se vacinar. Lembrando que idosos com 80 anos ou mais e imunossuprimidos já podem se imunizar. E um dos fuzis furtados no acidente com um caminhão do Exército em Blumenau foi recuperado neste domingo. A arma estava em uma casa em Araquari, no norte de Santa Catarina. Um homem acabou preso por receptação. Ele informou às autoridades que estava apenas guardando material para um familiar. Junto com a arma, a polícia encontrou também o carregador que havia sumido. O acidente aconteceu em 16 de março, quando um caminhão com soldados caiu em uma ribanceira e 3 militares morreram. Um segundo fuzil também desapareceu no acidente. E o final de semana foi um pesadelo para um motorista de aplicativo em Joinville. Ele foi vítima de um sequestro relâmpago e encontrado trancado nu no porta-malas do carro. Os suspeitos foram presos pela polícia. Mais detalhes você confere lá no NSC Total. E agora, notícia importante para quem pensa em viajar. Os voos regulares para outros países já estão normalizados no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. A ligação entre a capital catarinense e Buenos Aires, na Argentina, foi retomada. A operação estava interrompida desde o começo da pandemia. Já para fechar o podcast de hoje, vamos falar sobre esse último final de semana, que foi de entretenimento puro. Shows irreverentes e polêmicos no Lollapalooza, o tabefe que Will Smith deu no humorista Chris Rock na premiação do Oscar e a formação de um paredão decisivo no Big Brother Brasil. Inclusive, os emparedados são Lucas, Paulo André e Pedro Scooby. Quem ficar se garante no top 10 da edição, que começa a caminhar para um fim. Vote na enquete no NSC Total, o link está aqui na descrição.
Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção é minha, Eduarda Rilebrante, a edição de som é de João Scheller e a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nsctotal.com.br. Até amanhã!